Já mais uma vez saudando aí a amada igreja com a paz do Senhor. E hoje o tema dessa ministração é algo interessante, igreja. Nem todo homem que fala o nome de Jesus, nem todo homem que dá uma ordem a Satanás no nome de Jesus tem autoridade, tem efeito. A Bíblia vai contar uma história de pessoas que andavam e clamavam o nome de Jesus, que falavam o nome de Jesus, mas apenas eles falavam, eles não tinham autoridade. E um homem, uma mulher que não tem autoridade, no nome de Jesus, o inimigo brinca, o inimigo destrói, o inimigo faz coisas terríveis. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Atos dos Apóstolos. Preste atenção na palavra de Deus, senão ninguém põe ele agora. Olha a reverência pela palavra de Deus. Eu sempre digo que um culto racional, vão no banheiro antes, tomam água antes da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1, vai dizer assim, ó: e sucedeu o que? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebei-vos já o Espírito quando crestes? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos o que haja de ser o Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em quem sois batizados? Então eles disseram: do batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, profetizavam. Estes eram ao todos uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo um acerca do reino de Deus. Mas, como algum deles se endureceram e não obedeceram, falaram mal do caminho perante a multidão. Então atirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. E o espírito maligno saía, e alguns dos exorcistas, judeus que viviam ali ambulantes, tentavam também invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham o espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos, repreendo-vos por nome de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeus principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno àqueles homens, disse-lhe: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E saltando o espírito maligno neles, o homem que tinha o espírito maligno assenhorou-se
de 2 deles, pondo mais do que eles, de tal maneira que nos picaram, e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos aqueles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia! E quando o nome do Senhor Jesus foi engrandecido, no versículo 18 vai dizer que muitos que tinham crido vinham e confessando, publicando os seus feitos. Eles vinham, confessavam o nome de Jesus e publicavam os feitos que tinham acontecido no meio deles. Mas o foco aqui, igreja, é justamente a autoridade desses homens. Eu acabei de ler agora o que a Bíblia nos declara, que o Espírito de Deus caiu sobre muitos homens que creram. Aqueles homens nem conheciam o batismo com o Espírito Santo, não tinham ouvido nem falar no Espírito Santo. Eles criam, eles batizavam no batismo de João Batista, que chamava o homem a arrependimento do pecado. João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a Bíblia vai dizer que João Batista veio preparar o caminho para o Senhor Jesus. Mas o que eu acho interessante é que quando o homem reconhece o seu mestre, reconhece o senhorio do Senhor Jesus, o senhorio de Deus, ele dá a honra, ele dá a glória para ele. João Batista, igreja, quando ele começou a ver os prodígios e maravilhas que estavam acontecendo ali em Israel, o povo que andava perambulando agora com lepra era curado, paralíticos andavam, cegos viam, mortos ressuscitavam. E aí João Batista disse: peraí, esse aí é aquele que vinha após mim. E isso é tão real que João Batista também tinha discípulos. Mas quando agora ele está preso, ele manda os discípulos verem o que estava acontecendo. E os discípulos saem e vão ver os acontecimentos. Paralíticos andando, né? Doentes sendo curados, cegos vendo, surdos ouvindo. Os discípulos voltaram para João Batista e disseram: olha mestre, está acontecendo isso ali. Os enfermos são curados, surdos ouvem. Esse não é o enviado? João Batista disse: sigam ele, porque esse é verdadeiramente aquele que viria após mim. O que eu aprendo com esse texto? Quando os discípulos disseram que conheciam somente o batismo de João, João Batista estava dando para os seus discípulos quem era o verdadeiro, a qual deveria ser seguido, quem era o nome que agora deveria ser glorificado. O que é que acabamos de ler? Acabamos de ler agora que o apóstolo Paulo agora procura para aquele povo que nem conhecia o batismo com o Espírito Santo, nem sabia o que era o Espírito Santo, porque Jesus Cristo, depois da morte dele, que ele anuncia para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, eu tenho que ir, porque eu vou, mas eu deixarei o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que o homem, o mundo não conhece, o Espírito que quando o homem passar a conhecer esse Espírito, vai se arrepender dos seus pecados, vai querer nos seguir. Isso é tão real que quando o apóstolo Paulo anuncia Jesus, o povo todinho se volta, crê na palavra, e agora todos recebem o Espírito Santo. Por que, igreja? Porque o Espírito Santo na vida do homem é para aquele que crê. O Espírito Santo é para aquele que anda segundo a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é santo. Importa que nós sejamos santos, como ele é santo.
O Senhor Deus é santo. Mas o que me chama a atenção aqui, igreja, é que no meio dessa multidão também tinha pessoas incrédulas. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele fica ali, bastante tempo pregando numa cidade. O apóstolo Paulo, ele entra na sinagoga, no versículo 8, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. O apóstolo Paulo está falando agora acerca do reino de Deus. O que é que eu aprendo com isso, igreja? Você tem disputado? Você tem falado a palavra de Deus? Ou você tem sido um covarde que tem medo de alguém porque está enjoado que você fala a palavra? O apóstolo Paulo passou ali, esse tempo todinho pregando a palavra no templo, disputando. E a Bíblia vai dizer que ele passou ali na sinagoga, na igreja, um espaço de 3 meses, direto, meu irmão, pregando a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz no versículo 9, que aí também tinha alguns deles, que endureceram o coração, não deixaram a palavra de Deus entrar no coração deles. Eles preferiam as coisas do mundo, e a Bíblia vai dizer que aí eles endureceram o coração, e não obedecem, falando mal do caminho perante a multidão. A família da igreja, tem pessoas que estão chamando a atenção deles para se desviar dos seus maus caminhos. Tem pessoas que estão chamando a atenção deles para eles buscar a santidade de Deus. Tem pessoas, crente velho, que está falando para eles e eles não abrem a mente. O apóstolo Paulo está dizendo que eles, além de não receber a palavra, meus irmãos, ainda falavam mal do apóstolo Paulo, falavam mal da palavra que ele estava pregando. Eles não abriam o coração, eles não deixavam Jesus entrar, e assim eles não se convertiam. E a Bíblia vai dizer, mais um pouquinho na frente, vai dizer que o apóstolo Paulo se retirou-se deles e separou os discípulos, olha só, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. O que eu aprendo aqui? Tem pessoa que você vai pregar a palavra para ele e não quer ouvir. Você prega a primeira vez, você prega a segunda vez, você prega a terceira vez, você está brincando aí. Já falei que na igreja tem que ter reverência, para de brincar com as coisas sérias, aprende desde criança a ter reverência com as coisas de Deus. E ele vai, ele diz, esse povo aí não quer ouvir a palavra, eles não abriram o coração, eles estão falando mal da palavra, falando mal de quem está pregando a palavra. Sai do meio deles. A Bíblia está dizendo que o apóstolo Paulo tirou eles do meio. Ele está querendo ouvir. E na igreja, quantas pessoas você tem pregado a palavra? Eu não estou dizendo do novo convertido não, igreja. Aquele novo convertido que a gente faz, ele chega ao primeiro amor, está ali falando da palavra para ele, aceitou Jesus hoje. E no crente velho, que está com 1 ano na igreja, 2 anos na igreja, 3 anos ouvindo a palavra, e não procura se converter. E aí quando você vai falar, ele ainda fala mal de você, como aconteceu no texto que eu acabei de ler. Mas para eles estão cheios do Espírito Santo, estão cheios do poder de Deus. Olha o que vai acontecer aqui, Eles pensavam que estavam no caminho correto. Só que, igreja, no versículo 10, e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Eu aprendo mais uma coisa aqui: se você confia no Senhor, se o Espírito de Deus está verdadeiro na sua vida, pelas suas mãos vai acontecer milagres. Prodígios e maravilhas aconteciam pela mão de Paulo.
3 anos pregando a palavra para aquele povo. E o texto diz que tanto gregos como judeus ouviram a palavra e muitos foram convertidos, se converteram. E o que eu faço então aqui depois de ver esse texto? Prega, não te cansa de pregar a palavra de Deus, não te cansa de falar o que está escrito na palavra de Deus, gostando do homem ou não, Deus é contigo, a última resposta vem do Senhor, igreja. O que foi que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel, prega para esse povo. Esse povo de coração duro e obstinado, de semblante duro. Prega para eles, gostando eles ou não. Pisando tu, Ezequiel, em sarça, ou em espinho, ou no fogo. Prega para esse povo. Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, se o pecador andar no seu mau caminho, no caminho do seu pecado, e tu vendo ele no pecado, pregar na vida dele, ele se converter nos seus maus caminhos, Ezequiel 2, né? Indo para o capítulo 3, ele se converter nos seus maus caminhos, livrou ele da morte e do fogo do inferno. Mas vendo ele nos seus maus caminhos, Ezequiel, e tu não pregar na vida dele, e ele vier a morrer, tu será culpado pelo sangue dele. Cada pessoa que Deus tem mandado você ministrar a palavra, e você não ministrar, Deus vai requerir o sangue dele das tuas mãos, igreja. O que é que eu aprendo com o apóstolo Tiago? Em Tiago, capítulo 5, versículo 19, diz: se alguém ver alguém se desviando do caminho da verdade, e pregar na vida do tal, e fizer esse homem se converter, livrou ele do fogo do inferno e da morte. Então aqui, nesse texto, eu aprendo várias coisas. Eu aprendo que tinha uma multidão que ouviram a palavra de Deus e se converteram. Eu aprendo que teve uma multidão que ouviram a palavra de Deus, mas não se converteram. Eu aprendo que tinha pessoas que ouviram a palavra de Deus, não se converteram, falaram do apóstolo, falaram da palavra, como acontece na igreja hoje. Estamos falando e eles não querem se converter. Depois é o apóstolo que não presta, depois é o pastor que não presta, depois é o irmão que prega a verdade que não presta. Mas igreja, seguindo o texto, no meio dessa multidão também tinha aqueles curiosos, que achavam que tinham Deus, que achavam que iam pôr as mãos no nome de Jesus e iam fazer o que Paulo fazia. Mas olha o texto, olha o texto, versículo 13: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Eles tentavam invocar a igreja, mas eles não conseguiam. Tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: repreendo-te, esconjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. Mas olha o que o demônio responde para eles, ó. Olha só, versículo 14: os que faziam isto eram os filhos de Cefa, judeu principal dos sacerdotes. Que faziam isso eram os filhos de homens que conheciam a palavra de Deus. Eles eram filhos de Cefa, principal dos sacerdotes. Eles eram filhos do homem que pregavam a palavra de Deus, mas não tinha recebido Jesus no seu coração. Eles eram filhos de profeta. Eles eram filhos, eu conjecturo aqui, de um pastor, ouvindo pregar a palavra todo dia, como Victor. Mas se não ouvir a palavra de Deus, não tem autoridade. Como vocês estão ouvindo agora isso aí. Se você não tiver autoridade no nome de Jesus, não vai adiantar. O que foi que aconteceu? Aconteceu que o demônio responde para eles, incorporado no jovem, quando eles mandam que o espírito saísse do homem através do nome de Jesus. O que aconteceu?
Olha o que aconteceu no versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Olha aí, o demônio procurando para ele, mano. Conheço Jesus. Paulo também eu sei quem é. O demônio sabe quem é um homem de Deus, sabe quem é uma mulher de Deus, e sabe quem é aquele que briga com as coisas de Deus. O demônio respondeu para ele: conheço Jesus. Paulo também sei quem é. Mas vocês quem são? Que moral, né? Que um homem que diz que tem Deus, que não anda segundo as coisas de Deus, nenhum. E o versículo 16 fala algo sério para a gente. Olha aí, ó. E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, acerrando-se de dois, foi de mais do que eles, de tal maneira que nus correram e feridos fugiram daquela casa. O demônio pulou deles, irmão. Possuiu deles dois, eram 7, eles possuíam de 2. Rasgou todas as vestes deles, feriu eles, e eles saíram correndo pela rua nu. E nu representa pecado, nu representa vergonha. Por isso que a Bíblia diz: guarda o que tu tens e não deixa que apareça a vergonha da tua nudez, porque cedo venho, diz o Senhor, e o que é que tu tem para dar a mim? Igreja, é muito sério isso aqui, igreja. E depois, quando o demônio envergonha alguém, olha o que acontece. O versículo 17: e foi isto notório, foi conhecido a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos quais tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feito a conta do seu preço, acharam que matavam a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia.